Tiago, boa noite, Vitória. Boa noite, Lucas. Boa noite, Dina, Anthony, Bruno. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, Dani. Então, estamos começando mais uma leitura de poesia aqui. Hoje com o poema Vou-me Embora para Pazárgada, do Manuel Bandeira. Então, antes de começar, para o pessoal que está aqui no Instagram, vocês estão me ouvindo bem? Então vamos lá. O pessoal que está aqui no Instagram, dois recados. O primeiro é que você, se você conhece alguém que se interessa pelo assunto da poesia, obrigado. Você aperte no aviãozinho aqui e compartilhe esse trabalho. Obrigado, Schumann. Olá, Tom, seja bem-vindo. E também que na transmissão pelo YouTube e Facebook, isso aqui é café. É café, isto aqui é cigarro, fumo, trevo. Essa live vai ficar no YouTube, sim, Anthony. Oi, Sônia, tudo bem? E é exatamente isso que eu ia dizer. No YouTube, dá para compartilhar a tela aqui, então eu coloco o poema para vocês seguirem a leitura. Enquanto aqui no Instagram não dá para a gente colocar a tela, né? Então, aí você vai ter que ter o poema aí no seu browser, ou então depois você confere lá o poema. Então, sem mais, vamos começar a leitura do poema. Vocês que estão acompanhando aqui esse trabalho, nós fizemos 3 dias já de leitura, né? E eu comecei com um decassílabo. Eu já disse que nós vamos. Ok, vai entrando. Tem como, se estiver na galeria de fotos. Eu tentei aqui, já não consegui. Mas. Olá, Silas. É um prazer também te ter aqui. Eu vou tentar da próxima vez. Hoje, se eu for, é só pelo iOS, né, João? Ah, tá certo. O João já está esclarecendo aqui. Nós já tentamos e não conseguimos. Então, o que eu estava dizendo é que nós trabalhamos já. Eu decidi trabalhar primeiro com formas fixas, já expliquei por quê, e escolhi pela quantidade de sílabas, né? Pelo menos no primeiro momento. Então, nós fizemos um soneto em decassílabos do Camões no primeiro dia. Depois fizemos um poema em redondilha maior, outro em redondilha menor, e agora Vou-me Embora para Pazárgada, que é redondilha maior também. São, portanto, versos de 7 sílabas. Há um ou outro verso mais difícil, que talvez eu mesmo tropece aqui na leitura, mas, no geral, quanto à divisão métrica, não oferece maiores problemas, né? Então, eu vou colocar aqui na tela para quem está no YouTube e vou colocar aqui na minha frente para mim, tá bom? E eu vou fazer primeiro uma leitura e depois um comentário, como a gente já tem feito nos outros dias. Vou-me embora. Comecei mal, hein? Vou-me embora para Pazárgada. Lá sou amigo do rei.
Lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasárgada. Vou-me embora para Pasárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que eu nunca tive. Errei de novo aqui, hein? Vem a ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica? Andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio. Mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Pasárgada. Em Pasárgada tem tudo. É outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático. Tem alcaloide à vontade. Tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste, mas triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasárgada. Então, como vocês veem, deixa eu retornar aqui a imagem lá no YouTube. Como vocês veem, não é um poema dos mais difíceis de se dizer, exceto alguns tropeços aqui, né? Alguns tropeços. O tropeço meu aqui não foi pela dificuldade do poema, foi erro mesmo de dicção. Mas este verso aqui, particularmente, né? Lá a existência é uma aventura. Então, como nós vimos aqui, são redondilhas maiores, né? É um poema de forma fixa e rigorosamente construído, mas que tem alguns versos em que você tem que adaptá-los, vamos dizer assim, ou lê-los da forma correta para manter o ritmo, para manter a forma do ritmo, né? Na primeira estrofe, nenhum problema, e já que uma das coisas que a gente está falando aqui é que, para ler um poema, é necessário que eu me coloque no estado de alma, vamos dizer assim, né, em termos da leitura, no estado de alma análogo ao da persona do poema, né, quer dizer, aquele que fala no poema. Aqui nós temos um Manuel Bandeira, que, como a gente sabe, teve tuberculose, foi muito doente a vida inteira. Então, ele tem esse tom, né? Tem o famoso verso lá da vida que poderia ter sido e não foi. Né? O Bandeira tem essa característica melancólica, vamos dizer assim, né? E de um sofrimento, vamos dizer, sem alarde. Né? Não há alarde, não há derramamento emocional no Manuel Bandeira, né? Mas há essa tristeza, né? Que o início da última estrofe deixa muito evidente, né? E ele faz esse jogo, e quando eu estiver mais triste do que agora, né? Ele já está triste. E quando eu estiver mais triste, mas triste de não ter jeito,
É um belo verso, né? E ele julga o mais triste, né? E entra logo imediatamente com mais triste, né? Então tem um bonito jogo sonoro aqui. Mas eu chamava atenção e eu até separei um trechinho do itinerário para Passárgada, do Bandeira, onde ele fala justamente desse poema, né? E ele diz que esse poema foi o poema de mais longa gestação de toda a obra dele. E aí ele conta, acho que vale a pena a gente saber disso aqui. Vi pela primeira vez esse nome de Pasárgada quando tinha os meus 16 anos, e foi num autor grego. Estava certo de ter sido em Xenofonte, mas já vasculhei 2 ou 3 vezes a Ciropédia e não encontrei a passagem. O douto Frei Damião Berge informou-me que Estrabão e Arriano, autores que nunca li, falam na famosa cidade fundada por Ciro, o Antigo, no local preciso em que vencera a Astíages. Ficava a sueste de Persépolis. Esse nome de Pasárgada, que significa campo dos persas ou tesouro dos persas, suscitou na minha imaginação uma paisagem fabulosa, um país de delícias, como o de La Invitation au Voyage, de Baudelaire. Então você vê aqui muito en passant, porque não é o nosso objetivo aqui comentar a produção da poesia, né? Isso é coisa que eu deixo mais para os poetas, mas já maduro, né, na maturidade, ele lembra claramente desse primeiro momento e dessas associações e dessa busca também, né? É bom a gente salientar que quando o poeta está criando, né, surge alguma coisa, ele vai atrás até de materiais históricos, enfim, de descoberta. Ele quer descobrir de onde veio essa primeira impressão, né, que ficou tão forte na alma dele, né? Mais de 20 anos depois, quando eu morava só na minha casa da Rua do Curvelo, num momento de fundo desânimo, da mais aguda sensação de tudo que eu não tinha feito na minha vida por motivo da doença. Então, aqui tem o que eu falava antes, né, do verso que da vida que poderia ter sido e não foi. Aqui ele diz, né, um momento de fundo desânimo, da mais aguda sensação de tudo que eu não tinha feito na minha vida por motivo da doença. Saltou-me de súbito do subconsciente esse grito estapafúrdio: vou-me embora para Pasárgada. Senti na redondilha, quer dizer, já houve a redondilha, né? Senti na redondilha a primeira célula de um poema e tentei realizá-lo, mas fracassei. Já nesse tempo eu não forçava a mão. Isso é uma coisa que eu insisto muito na minha área, que é mais do teatro, né? Não force a mão, não é? Não adianta forçar a mão, você tem que se referir. Não sei, o Silas está perguntando se eu me refiro a esta biografia. Eu me refiro ao livro do autobiográfico, mas também auto-meditativo, vamos dizer assim, né? É mais relacionado à sua poesia, do próprio Manuel Bandeira, chamado Itinerário de Pasárgada. Então, ele não quis forçar a mão e abandonou a ideia. Alguns anos depois, em idênticas circunstâncias de desalento e tédio, me ocorreu o mesmo desabafo da evasão da vida besta.
Desta vez o poema saiu sem esforço, como se já estivesse pronto dentro de mim. Gosto desse poema porque vejo nele em escorço toda a minha vida. E também porque parece que nele soube transmitir a tantas outras pessoas a visão e promessa da minha adolescência. Essa pazárgada onde podemos viver pelo sonho o que a vida madrasta não nos quis dar. Não sou arquiteto, como meu pai desejava, não fiz nenhuma casa, mas reconstruí, e não como forma imperfeita deste mundo de aparências, uma cidade ilustre, que hoje não é mais a Pazárgada de Ciro, e sim a minha Pazárgada. Um belo texto. E, de fato, esse poema se tornou um dos poemas mais conhecidos, né, da nossa literatura, e mais ainda, né, essa Pazárgada, como ele mesmo tem consciência, o poeta, se tornou uma imagem quase que mitológica da cultura brasileira, né? Então é um poema de fato dos mais significativos da nossa literatura. Então voltemos ao poema propriamente dito, e eu dizia então que a primeira coisa é esse tédio e desânimo que nós encontramos o poeta, né? O que ele se encontra, ou a persona do poeta, no momento de escrevê-lo. Aqui, pela declaração do próprio Manuel, essa persona aqui se identifica com ele, porque ele diz que num momento mesmo de tédio, desânimo, quando ele por fim escreve o poema, ele o escreve, portanto, ele está como que manifestando no poema imediatamente a sua situação, o que nem sempre acontece, né? Ele vem de um jorro também, né? O que é raro. É como se ele fosse se compondo, né, subconscientemente ao longo dos anos. A doença dele, né, está muito presente, essa vida de doença aqui, né, que é uma tônica da obra do Manuel Bandeira. Então vamos aos versos, que especialmente aqui, né? Bom, vou ler do início de novo. Vou colocar aqui no YouTube, vou colocar a imagem. Vou-me embora para Pazárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pazárgada. Vou-me embora para Pazárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal... Aqui esse verso. Lá a existência é uma aventura... Se você disser lá a existência é uma aventura, você vai ter 8 sílabas, né? Isso se você não disser ainda lá a existência é uma aventura, você tem 10 sílabas. Então ele exige uma contração aqui de lá a e na primeira sílaba, melhor, na segunda, né? Lá e lá a existência uma aventura. Desculpa, errei de novo, viu? Lá, lá a existência uma aventura, e pela própria estrutura da continuidade desse verso, né, até o final dessa estrofe, né, você vai ter dar uma, por ser tudo vários enjambements, ou seja, é uma oração só dividida nesses versos, né? Aumenta a velocidade da leitura aqui, né? Ó, vou-me embora para Pazárgada. Aqui eu não sou feliz.
Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. É quase, né? Sendo que a rainha e falsa demente é como se estivesse entre parênteses, né? Se você não fizer como um comentário, você perde um pouco o sabor dessa estrofe, né? Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. Agora o tempo vai se alongar, né? Em contraposição a esse aumento de velocidade do último verso, da última estrofe, né? E como farei ginástica? Isso aqui é para ele, inclusive, né? Mas você não precisa saber da história do poeta para entender isso na estrutura do verso, porque ele abre com isto, né? É quase que assim destacado, né? E como farei para ele, né? Que não conseguia fazer ginástica, tinha problema da tuberculose, era uma a força física lhe faltava, né? E como farei ginástica? Andarei de bicicleta, montarei um burro bravo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. Aqui há um crescendo de velocidade nas pausas, pelo menos como eu estou lendo, né? Se você disser tudo sequência, você perde o sabor de cada imagem, né? Se você disser, e como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar, fica tudo igual. Hum? E como farei ginástica? Andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. O banhos de mar, né, tende a ficar mais amplo, né, me dá o próprio mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio. Mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Pazárgada. Em Pazárgada tem tudo. É outra aqui tem de novo, ó, é outra civilização. Se você disser é outra civilização, fica com 8 o verso, né? É outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção, tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste, mas triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pazárgada. Vou-me embora para Pazárgada. Muito bem, então aqui vamos finalizando hoje com essa segunda leitura e esses breves comentários. O Silas chama atenção aqui que esse poema do Bandeira, ele gosta de pensar que é uma versão tupiniquim do Sailing to Byzantium, do Yeats. Então, depois vejam essa referência que Silas nos dá aqui. César está dizendo que é um dos seus preferidos, do Manuel. A mim também, esse poema é de uma
ele consegue traduzir exatamente isso que a gente falava, né? Dessa, ao mesmo, essa Pasárgada é quase o nosso paraíso cristão, né? Um lugar, apesar, não é o paraíso cristão, é uma espécie de paraíso profano, né? Porque tem prostitutas bonitas, né? E tem a mulher que eu quero na cama que escolherei. Então, é uma espécie de paraíso carnal, vamos dizer assim, né? Então é isso. Tem alguém que quer dizer alguma coisa, comentar alguma coisa? Obrigado, Dani. Então, como eu tenho feito, eu vou terminar fazendo uma última leitura para a gente finalizar. E também pedindo para vocês que avisem as outras pessoas, pessoas que vocês conheçam. O Luiz de Carvalho colocou lá no Facebook. Eu vou copiar aqui depois, Luiz, e coloco também no YouTube para compartilhar o poema que o Silas referencia aqui. Então vamos lá. Uma última leitura para finalizar. Vou-me embora para Pasárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasárgada. Vou-me embora para Pasárgada. Daqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que eu nunca tive. Eu sempre ponho um eu aqui, desculpem. Vem a ser... lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica? Andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio. Mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu, menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Pasárgada. Em Pasárgada tem tudo. É outra civilização. Tem o processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático. Tem alcaloide à vontade. Tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste, mas triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasárgada. O Luiz faz uma pergunta aqui, Luiz de Carvalho. Porque, em geral, as declamações poéticas soam forçadas e artificiais. Já fui a noites de declamação e quase morro de vergonha. Bom, isso é de fato assim, eu venho trabalhando bastante nesse sentido, dei uma olhada nos comentários aí do vídeo no YouTube sob o título Leitura em Voz Alta, e essas lives que eu venho fazendo, porque as pessoas de fato não leem bem, em geral, poesia no Brasil. Né? Não é muito difícil de a primeira coisa é porque elas tendem a elas imaginam que é preciso carregar
com emoções, né, na expressão o poema. Isso é um grande erro. Você deve deixar o poema como que tomar vida por si mesmo, tomar voz por si mesmo. Claro que tem a mediação, e isso é o mais difícil de fazer, né? Mas as pessoas têm, por exemplo, a pessoa tende a dizer: vou-me embora para Pazárgada, vou-me embora para Pazárgada. Não, é muito mais. Deixa, vou-me embora para Pazárgada. Deixa que a expressão, quer dizer, qual é o lugar, Luiz, que é preciso entender que a expressão está muito mais determinada já pela forma do poema, ou seja, por seu ritmo e pelos seus sons e, claro, pelo significado das palavras, né, que está tudo junto aqui, né, do que pela, quer dizer que aí está a expressão e não numa espécie de derramamento de emoções ou de expressão das emoções através da qualidade vocal, né? E a outra coisa, ainda mais, né, com noites de declamação, é que quando é preciso uma dicção mais alta, em termos de volume, é mais difícil você manter essa organicidade. Uma coisa é você dizer, vou-me embora para Pazárgada. Outra coisa é dizer isto em volume audível sem microfone. Vou-me embora para Pazárgada. É muito fácil você cair em vou-me embora para Pazárgada. A pessoa pensa a projeção da voz aqui, né? Então é isto, em geral é isto. As pessoas não têm. O fundamental é esse, porque a pessoa acha que é preciso carregar a emoção na qualidade vocal, como que transmitir emoção pelo som da própria voz, e não. A emoção é transmitida pelos sons das palavras e os seus ritmos. Não sei se ficou clara essa minha explicação, mas nesses vídeos curtos sobre o curso Leitura em Voz Alta, isto tá mais claro, né? Também vale para a leitura de prosa, sim, Leonardo. O Tom está lembrando, o Tom foi meu aluno de teatro, que eu tenho uma expressão que eu uso muito, porque isso acontece também não só na leitura de poemas, mas na encenação, em qualquer forma de expressão, que eu costumava dizer, ó, economiza talento. E ainda brincava assim, ó, você já tem pouco, entra em cena e quer gastar tudo? Não, vai com calma, economiza. É o que o Manuel Bandeira ali, né, a gente vez eu comentava, né, que a emoção aqui não não grita na praça suas emoções, né? Tem mais uma pergunta aqui, se eu já ouvi as leituras do Paulo Otran. Eu acho que, em geral, ele carrega demais, o Paulo Otran. E aí você presta atenção na interpretação, que tem a ver com isso que o Luiz levantava também, mais do que no poema, né? O intérprete, de uma certa forma, ele tem que ser transparente. Ele tem que nos dar o poema sem chamar a atenção sobre si mesmo. E quando você vai, por exemplo, vou-me embora para Pazárgada, lá sou amigo do rei, né? Eu estou chamando a atenção para a minha voz, para a minha expressão vocal e não para a expressão do poeta, né? O Denis está dizendo que tem dificuldade em ler versos livres porque fica procurando o ritmo e não encontra. Não, mas o ritmo está lá. Só não é um ritmo fixo. Não tem uma métrica fixa, mas cada verso e as estruturas das estrofes são muito bem pensadas pelo poeta em termos rítmicos.
Pedro Henrique pergunta se a poesia é sempre uma paisagem. Li isso em um livro do Fernando Pessoa, talvez no início do Cancioneiro. Sim, é uma metáfora. Ela é uma paisagem, mas ela também é uma, vamos dizer, tem poemas que têm um caráter mais dramático, e aí você poderia dizer que ela é uma situação, né? Ela é uma arte do tempo. Então, sob esse ponto de vista, não é uma paisagem. Eu acho que ela está mais relacionada com uma viagem do que com uma paisagem. Né, a Cecília Meirelles, né, fala muito na viagem, tem o famoso Caminhante, é, do caminho, né, daquele poeta espanhol, que agora me foge o nome. Então, ela tem uma estrutura mais temporal do que espacial. Então, não é uma paisagem no sentido estático. Talvez quando fique na memória, né? Eu diria que ela tem uma atmosfera, mas que ela é mais uma viagem, uma trajetória, um caminho, né? Então tá bom, gente, já estamos em 40 minutos. Sim, o César comenta que a beleza mora na expressão do poeta. O conteúdo do poema é algo bem carnal mesmo, mas em Manuel sempre prevalece o belo. Sim, no poema O Bicho, por exemplo, ele mostra o belo de um horror, sim, sem dúvida. E o Luciano lembra que é o Antônio Machado, o poema, né? E aqui a Camila também lembra. É que eu tô velho, né? Os neurônios já estão dando pau. Então tá bom, gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Essa live vai ficar gravada aqui no IGTV e lá no meu canal do YouTube. E na segunda-feira que vem voltamos com um novo poema. O Leonardo pergunta se tem problema se eu fizer o curso de leitura em voz alta antes de encontrar sua própria voz. Não, não tem. O leitura em voz alta supõe que você não tenha graves problemas de ressonância da sua voz. Mas ali mesmo eu dou um ou outro exercício do encontro sua própria voz, para que quem não conhece o curso, quem não fez o curso, possa fazer o leitura em voz alta sem prejuízo. Claro que o ideal, vamos dizer assim, é fazer o encontro e depois a leitura. Mas não faz falta, não. Você pode deixar para mais tarde o encontro. E se você não tem, se a sua voz já está razoavelmente colocada, a diferença é que no encontro a própria voz, você tem, além da questão mais técnica, vamos dizer, e da ressonância vocal, você tem toda uma dimensão ali existencial mesmo, relacionada ao problema da voz, que eu não abordo no leitura em voz alta, tá bom? Então, muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até segunda-feira que vem.